Bom, vamos direto ao ponto. A nossa análise de hoje vai fazer uma ponte incrível entre o passado e presente. Vamos pegar a história de uma figura lendária das ruas do Rio de Janeiro e cruzar com dados super recentes do nosso sistema de justiça. E por que isso importa? Porque, no fundo, a gente vai ver como o racismo estrutural e a homofobia criaram um sistema onde, muitas vezes, o simples fato de existir no espaço público vira uma verdadeira batalha. Dá uma olhada nessa frase da pesquisadora Geisa Rodrigues. Ela resume perfeitamente toda a genialidade e a contradição do nosso ponto de partida. É impressionante, não é? O João Francisco dos Santos era alguém que precisou criar uma armadura absurdamente dura para sobreviver. Ele tinha que lutar, literalmente, para defender quem ele era contra um sistema opressivo. Mas, sempre que encontrava uma brecha, a resposta dele não era a força bruta, e sim a arte, a poesia e a performance. E foi dessa performance toda que nasceu um nome que virou lenda. Em 1938, no meio do carnaval, ele ganhou um concurso fantasiado de morcego. Um delegado de polícia, na hora de registrar a ocorrência, olhou e lembrou de um filme do cineasta Cecil B. DeMille, chamado Madame Satã. No começo, ele odiou a ideia. Afinal, deram uma alcunha de uma personagem feminina que ele sequer conhecia. Mas, com o tempo, ele fez o impensável. Ele abraçou a ideia, dominou esse nome e transformou o deboche numa persona incrivelmente viril e temida, o símbolo máximo da malandragem carioca. Agora, pensa no peso dessa identidade. A gente está falando de um homem nascido em Pernambuco no ano de 1900. Ele era negro, analfabeto, abertamente homossexual e um capoeirista formidável que não abaixava a cabeça para a polícia em embates físicos. Sem falar que adotou e criou 6 filhos com extrema dedicação. Ou seja, ele quebrava absolutamente todas as regras de submissão daquela época. E o preço por viver de forma tão autêntica foi brutal. Ele passou mais de 27 anos da vida encarcerado. Mas espera aí, 27 anos? Como alguém passa quase 3 décadas atrás das grades sem ter cometido aqueles crimes hediondos que costumam justificar penas tão longas? É aqui que a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário maior. Precisamos sair da história de vida dele e entender a imensa engrenagem do sistema jurídico histórico do Brasil. Porque o encarceramento dele não foi um acidente de percurso, mas sim um resultado de um mecanismo desenhado sob medida para vigiar e punir corpos muito específicos. E a história da nossa legislação ajuda a explicar perfeitamente esse caminho. Acompanhe aqui comigo. Lá em 1446, as ordenações afonsinas prescreviam a morte na fogueira e o confisco de bens. Punições brutais que continuaram em 1603. Aí, no papel, o Império resolveu descriminalizar a sodomia em 1830. Mas será que a perseguição sumiu? Claro que não. Chegando no século XX, ela só mudou de roupa. A Inquisição deu lugar à patologização psiquiátrica. Comportamentos divergentes viraram doenças, o que manteve uma repressão policial gigantesca e ininterrupta. E esse longo histórico de policiamento nos leva a uma discussão que parece distante, mas que de repente bate à nossa porta. Recentemente, num fórum famoso na internet, o Reddit, rolou um debate muito caloroso sobre um tema super familiar. A galera estava discutindo seriamente se o simples fato de não estar fazendo nada na rua, tipo sentar nas calçadas, soltar pipa, ou só existir ocioso ali, deveria ser considerado crime e dar cadeia. E as respostas revelaram o abismo de opiniões. De um lado, uma indignação moderna de pessoas argumentando que gente ociosa atrapalha a sociedade e facilita furtos, defendendo até prisão para isso. Mas, do outro lado, a comunidade interveio para lembrar de um detalhe crucial: o contexto histórico. A ideia de criminalizar a vadiagem não caiu do céu. Ela foi estrategicamente desenhada logo depois da abolição, com um alvo óbvio: manter o controle sobre a população negra que tinha acabado de ser liberta e não tinha emprego formal garantido. E foi exatamente essa mentalidade que se consolidou no famoso Decreto-Lei de 1941, a Lei da Vadiagem. Na prática, funcionava assim: se a polícia te abordasse na rua e você não pudesse comprovar um emprego formal, você poderia ser preso. Simples assim. Era o pretexto ideal para o Estado tirar de circulação quem incomodava a ordem. Madame Satã sentiu isso na pele. Grande parte dos 27 anos de cadeia dele não se deu por crimes mirabolantes, mas sim por sucessivas prisões baseadas nessa lei, que criminalizava o mero ato de ocupar a rua. Mas a grande provocação da nossa análise de hoje é a seguinte: será que essa engrenagem de controle parou no tempo? Será que a marginalização sistêmica ficou enterrada nos anos 40?
Para descobrir, a gente precisa deixar a história e os fóruns de internet de lado e confrontar a realidade atual através de dados e do que está sendo decidido agora lá no Superior Tribunal de Justiça. Olha bem para esses números, porque eles são chocantes. Dados recentes do Rio de Janeiro mostram que a população negra representa ali perto de 48% do total de habitantes do estado. Mas na fatia das abordagens policiais na rua, esse número salta para bizarros 63%. A discrepância mostra de forma cristalina que, em pleno século XXI, o estereótipo da cor preta como suspeito padrão continua ditando quem é vigiado. E a gravidade dessa situação só piora quando olhamos para dentro das delegacias. Um levantamento feito por defensores públicos revelou um dado de cair o queixo. 83%. 83% de todas as pessoas que foram presas injustamente por reconhecimentos fotográficos falhos e depois provadas inocentes eram negras. Aqueles álbuns de suspeitos continuam destruindo vidas, mostrando que o peso de uma acusação equivocada tem um alvo muito bem definido. O lado encorajador é que isso parou de ser um tabu nas altas cortes. Hoje, os próprios ministros estão colocando o dedo na ferida. O ministro Benedito Gonçalves, por exemplo, destaca abertamente como o racismo estrutural é uma barreira que impede pessoas negras de chegarem a posições institucionais de destaque. E o ministro Rogério Chieti Cruz vai ainda mais longe, afirmando com todas as letras que o Brasil carrega uma mentalidade escravista latente que continua impulsionando essa repressão criminal absurda nos espaços públicos. E vale a pena focar bastante neste trecho do ministro Chieti Cruz. É genial e assustador. Quando ele menciona que a repressão se volta contra condições pessoais vistas como perigosas, ele está revelando que o alvo, muitas vezes, não é uma conduta criminosa real. O sistema frequentemente pune a aparência, a cor da pele ou a origem social. É literalmente o mesmíssimo mecanismo da velha lei da vadiagem operando livremente hoje. Julgar a condição antes de qualquer ação. Diante desse cenário, o que está sendo feito para virar o jogo? Felizmente, o sistema jurídico está construindo algumas defesas. O Tribunal Superior passou a invalidar condenações baseadas apenas naquelas fotos duvidosas, exigindo provas reais. No Senado, leis recentes passaram a equiparar a injúria racial ao crime inafiançável de racismo. E, internamente, já vemos a implementação de cotas raciais para tentar mudar o perfil do próprio judiciário. É uma tentativa clara de transformar a promoção da igualdade numa política inegociável de Estado. Para fechar nossa exploração de hoje, fica uma reflexão que a gente não pode ignorar. Vimos Madame Satã perder décadas de vida preso, majoritariamente por seu modo de existir na rua. Corta para o presente e vemos 83% de prisões injustas por falha fotográfica recaindo sobre pessoas negras. A semelhança é brutal. E a pergunta que nos desafia é: será que a nossa sociedade realmente superou a era de criminalizar a existência? Ou as engrenagens de repressão apenas encontraram novas palavras para fazer exatamente a mesma coisa? Fica aí essa provocação.